Hoje nós podemos dizer que o Senhor nos livrou. Hoje podemos dizer que o Senhor nos fez livres. O Senhor nos livrou da potestade das trevas. O que era a potestade das trevas? Naqueles dias de Paulo, era o judaísmo, que perseguia a primeira igreja, a igreja do primeiro século. E hoje, qual é a posição que está a potestade das trevas? O sistema religioso, não é verdade? Então, nós fomos livres desse sistema religioso. Do império, né, nos livrou das potestades das trevas. E isso, irmãos, isso que Deus fez conosco, ao iluminar os nossos olhos, é uma posição. Então, hoje nós estamos em uma posição. E que posição é essa que nós estamos? Livres para sempre. Você é um livre para sempre. E isso tem a ver com o domínio próprio. Tá? Então eu pesquisei aqui, queridos, algumas coisas sobre domínio próprio. Eu sempre gosto, né, de pesquisar antes de estar falando com vocês. O domínio próprio, queridos, é a capacidade de controlar e gerenciar as próprias emoções, comportamentos e impulsos. Tá? É uma habilidade importante para alcançar metas, tomar decisões informadas e lidar com situações estressantes de forma eficaz. Isso é o que o mundo considera o domínio próprio. Ter domínio próprio significa que a pessoa é capaz de resistir a tentações, controlar o estresse e agir com sabedoria em situações difíceis. Também envolve a capacidade de se autoavaliar objetivamente, reconhecendo os próprios pontos fortes e fracos e se esforçar para melhorar constantemente. O domínio próprio é uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo, por meio da prática, autorreflexão e autocontrole. É importante para o sucesso pessoal e profissional, bem como para o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis e felizes. Então isso é a definição de domínio próprio do mundo. E é uma coisa excelente, não é verdade? Eu não falei aqui nenhuma besteira, né? É uma coisa excelente, ter domínio próprio é excelente. Só que como ter domínio próprio se o mundo está submetido a um ensino errado da Bíblia, ao ensino errado de Deus? Como é que você vai ter domínio próprio? Com as doutrinas do sistema religioso que impõem ao mundo o medo, o pavor. Não é isso que o sistema religioso faz? Então como ter isso? Como ter? Se para mim ter domínio próprio, eu preciso de quê? De liberdade. Porque, por exemplo, irmão, quando lá no sistema religioso a gente estava lá era proibido tudo, não é verdade? Como é que eu posso ter domínio próprio se tudo me é proibido? Se aquilo que me é permitido me leva ao inferno? Como é que eu posso ter domínio próprio se eu estou submetido a um conjunto de regras que me conduz à prisão, ao medo, ao pavor? Mas é o mundo cristão de hoje. As pessoas agem sob essa doutrina. E essa doutrina é o quê? Potestades, é trevas, é império do medo. Então como você vai desenvolver o domínio próprio? E o domínio próprio que eu quero apresentar para vocês é diferente do sistema religioso. Como é que nós podemos desenvolver isso? Como o sistema religioso desenvolve, por exemplo, o domínio próprio e ensina um diabo? Como é que pode você ter domínio próprio com o diabo na mente? Então as pessoas, elas têm a sensação que tem domínio próprio, mas não tem. Quem crê que o diabo existe não pode ter domínio próprio, irmão. Quem acredita que existe um inferno de lago de fogo, onde serão queimados aqueles que não estão dentro da igreja, não tem domínio próprio, irmão. Olha o que diz a palavra para quem não tem domínio próprio. Olha só, é como a cidade derribada que não tem muros. Olha só, Provérbios capítulo 25, 28. Assim é o homem que não pode conter o seu espírito, como a cidade derribada sem muros. Assim está o mundo hoje. Quer ver uma outra definição para quem não tem domínio próprio? Provérbio 16, 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que aquele que toma a cidade. Então o domínio próprio tem a ver com governar, dominar,
Quando Deus deixou o homem aqui no paraíso, né, no Éden, ele falou, olha, sobre tudo vocês têm o domínio próprio, dominem. Mas como ter... E Deus deixou eles à vontade, não é verdade? Deus não deixou ali o primeiro casal à vontade? Só disse para não fazer algo, mas eles já estavam no plano de Deus. Então você só pode desenvolver seu domínio próprio quando você é um livre. Então aqui na liberdade eu lhe apresento o seu domínio próprio. Por isso que em graça, proibido proibir. Uma abençoada hoje me procurou no Zap, muito inteligente ela desenvolve um trabalho diferenciado na cidade dela. Ela falou, irmão André, eu concordo com muitas coisas que você disse. Agora, em relação a congregar, né, eu nunca falei para as pessoas que elas devem congregar ou que elas não devem congregar. Vocês já viram falar que acho que eu nunca falei isso, né, abençoado? Se eu falei, vocês me desculpem, tá? Eu não falo isso. Eu acho que quem quer se reunir é livre para se reunir. Quem não quer se reunir também é livre para não se reunir. Tem gente que gosta de se reunir. Tem gente que não gosta de se reunir. Então, quando você tem essa liberdade, você passa a ter o quê? A ter domínio próprio. Então, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, a parte A, diz assim, tudo me é lícito. Parte do princípio que é tudo. Tudo. Depois, Paulo, pela experiência que ele teve em vida, e pela experiência que nós também temos em vida hoje, assim ou não? Eu não estou lidando com crianças, né? São tudo adultos. Pela experiência que nós temos, nem tudo convém, né? Imagina eu, tiozão, baile, jovens. Ficou uma coisa meio que estranha, né? Tu não vai me olhar. O que esse coroa tá fazendo aí? Não, mas ele é legal. Pô, mas é estranho, né? Não é verdade, irmão? Imagina eu brincando no meio das crianças. Vou comer um bolo e me sujo todo. É lícito eu me sujar com bolo? É. Que problema há? Mas não convém, né? Então nós partimos do princípio que somos livres. Quando o Senhor nos chamou para cá, quando o Senhor nos revelou o seu reino, ele nos revelou a sua liberdade. Por isso que Paulo fala, eu tenho que me manter firmes na liberdade com que Cristo me libertou. Então, abençoado, quando nem tudo convém, é aí que você desenvolve o seu domínio próprio. Quando você tem a liberdade de escolhas. A pessoa gosta de tomar um vinho, ela toma um vinho. Agora, secar 10 garrafas de vinho, eu acho que não convém, né? Mas se a pessoa quiser também, amém. Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas não convém. Sejamos claros. Claro. Ah, André, fumar cigarro. Não, tu é livre. É lícito. Mas tu vai morrer. É bom largar, tu vai ficar fedorento, vai queimar dinheiro. E é uma bobeira, né? Mas não convém, né, abençoado? Por que tu vai te meter com isto? Entendeu? E você só tem a noção das coisas quando você, apanha. Não é verdade, irmão? Quando a gente apanha é que a gente, aí você começa o quê? Nem tudo convém. Nem tudo convém, né? Nem tudo convém. Ô André, vamos aqui fazer isso aqui? Quê? Não. Por quê? Convém. Mas é legal. Fica à vontade, eu não vou. Eu não é abençoado, não é verdade? Mas isso é como? Quando nós estamos livres. Porque quando você tem lá o diabo te levando para o inferno, você não tem domínio próprio, você tem medo. Quando existe inferno na tua mente, esse inferno aí pregado pela igreja, o que você tem na mente é medo, você não tem domínio próprio. Então não é livre, né? Tem muita gente que chega em graça, né? E aí há uma liberdade, né, muito grande. Ainda mais quando as pessoas saem daquela prisão. Então elas começam a meter o pé na jaca. Tem muita gente que faz isso. Mas logo, papai dá um sarrafo que a pessoa, peraí. Hoje eu sou livre. E por ser livre, eu não faço. Hoje eu sou livre. Mas por ser livre, eu não faço. Porque antigamente falava assim, e aí, tu bebe? Eu não bebo não. Por causa da minha igreja. Minha religião não deixa. Não fuma não? Não. Minha religião não deixa. Então é a religião.
Então as coisas que nós aprendemos, e nós estamos, infelizmente, eu volto a falar isso, tá, abençoado? Nós estamos contaminados pelo véu de Moisés. Então, abençoado, quando nós temos domínio próprio, nós entendemos os frutos do Espírito. Quando nós temos liberdade, nós entendemos. O abençoado Romildo colocou aqui, ó, verdade, o que plantamos vamos ter certeza que um dia vamos colher, seja bem ou mal. É isso. Com certeza. Irmão, e colhe. Colhe bonitinho. Mas a tudo que a gente faz, a gente colhe, abençoado. Hoje eu colho na minha vida, na minha carne, muitas coisas que eu plantei errado lá atrás. E todos nós, né, queridos? E tem muita gente no reino que precisa trabalhar isso, tá? Tem muita gente no reino que vem para a graça, né? E aí, conforme eu falei para vocês, que a graça dá liberdade, a pessoa às vezes realmente vive uma vida lamentável. Não reina em vida, né, queridos? Não reina em vida, porque o chamado é para reinar em vida. O chamado é a qualidade. É o que eu falo, uma coisa é você escorregar na casca de banana que você não vê. Outra coisa é você ver a casca de banana e correr para escorregar nela. Você tem domínio próprio para não fazer isto. E peça a Deus, né? Peça a Deus domínio próprio. Peça a Deus entendimento da palavra. Então, aqueles que têm domínio próprio, tem Gálatas capítulo 5, 22 e 23, né? Que são os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o próprio domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, queridos, o domínio próprio, ele é muito importante na nossa vida. Nós precisamos desenvolver esse espírito de domínio próprio. E hoje, em graça, nós temos a liberdade de desenvolver. Porque a nós não temos mais o medo das falsas doutrinas. Né? Não temos. Hoje, você está cara a cara com Deus. E com Deus não adianta se esconder não, tá? Igual Adão safado lá, o Adão do Éden. Aí ele foi enquadrado por Deus, foi a mulher. Foi a mulher que tu me deu, Senhor. Safado, né? O homem, desde aquele tempo lá, já não assumiu o seu BO com a mulher, né? Botava a culpa na pobre da mulher. Adão era o religioso. Eva era da graça. Adão era da lei. Mas existe uma tipologia, tá, abençoado? Isso que eu estou falando. Adão representa a carne. Adão representa o diabo, carne. As coisas da terra. Eva representa os filhos de Deus. Eva representa a igreja, a pureza. Então hoje nós estamos perante Deus. Não tem como a gente falar assim, foi fulano. Aí Deus olha para você. Se tu tá no tempo de Adão, tu ia cair junto com ele. Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade, Sônia? Então, abençoado, nós precisamos desenvolver isto em graça. Né? Então, e em graça, tudo é muito mais tranquilo. Não é verdade, queridos? Não é verdade? Eu falo assim, tranquilo. A tranquilidade que a graça trabalha na tua vida é tremendo. Né? Não existe imposição de pastor, de homens. Tudo, como a Sônia botou, tudo leve e suave. Aí quando você faz alguma coisa que não convém, você perde o teu domínio próprio. Aí você vai falar assim. Caramba, ó. Sabe o que é isso? Um aspecto de juízo e fogo sobre a tua vida. Você entrou em julgamento. E o que você fez te condenou. Aí você tem aquela... Te condenou sem condenar. Porque você não entra em condenação. Mas tu tá com esse espírito de condenação. E agora? Você errou. Mas você não entra em condenação. Mas você tá com a tua mente condenando, caramba. Isso é a expectação de juízo e fogo sobre os eleitos de Deus. Condena sem condenar, porque você é incondenável. Vocês estão entendendo? Como a Sônia botou, tudo leve e suave. E olha, tudo que é leve e suave tem um peso.
Para se manter equilibrado, tem um peso para se manter equilibrado. Você vê os trapezistas, né, de circo, eles se equilibram naquela cordinha. Aí você olha assim, puxa, eu acho que ele não está sentindo nada, está leve como uma pena, vai nessa. A pressão nele ali é muito grande. O equilíbrio que ele tem que ter no corpo é muito grande. Então esse leve e suave, irmãos, é tremendo. Por que, irmãos, isso? Porque nós lidamos com Deus. Irmãos, nós não somos hipócritas. Então as coisas é bem mais pesada, né? Se vocês forem notar, essa liberdade, nós temos que cuidar dessa liberdade. Por isso que Paulo colocou, né? 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Aí Paulo repete, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha aí. E esse dominar, queridos, ele vai além de dominar uma vontade da carne, tá? Vou repetir para que vocês entendam. Esse dominar, não me deixarei dominar por nenhuma, vai além do domínio de dizer não para certas coisas desta vida. Por que vai além? Paulo, por exemplo, eu posso trazer aqui a lembrança que a ele foi dado um espinho na carne, não é verdade? Não foi dado um espinho na carne de Paulo? Não é verdade? Não foi dado um espinho na carne de Paulo? Então foi dado. E ele orou ao Senhor para que o Senhor tirasse aquilo dele. Aí o Senhor falou o quê? A minha graça te basta. E quando Paulo vem aqui e fala, não me deixarei dominar por nenhuma, vai mais além do que simplesmente dizer não para alguma coisa. É não deixar se contaminar na mente, irmãos. Porque tem coisas que vêm. Não estou dizendo você procurar a casca de banana para pisar, não, irmão, porque aí não tem nem conversa. Tem situações na nossa vida em que a gente vai se meter em rascada. Nós não somos mais crianças hoje para entender que a vida da gente aqui neste mundo ela é igual uma roda gigante. Ela hora está por cima, hora está por baixo, hora está por cima. Você vê que, por exemplo, no final de dezembro tem duas festas significativas que muita gente gosta, que é Natal e Ano Novo. Dá presente, você gasta às vezes o que não tem. E aí chega janeiro, vira o mês, tem IPVA, IPTU, volta às aulas, boleto das festinhas de final do ano, boleto das roupas que comprou. Então a vida da gente é assim, altos e baixos, né? Altos e baixos. Então não é o fato de você estar no alto, no auge da sua vida, no controle total, não significa que quando você estiver embaixo, irmão, ou você ter feito algo que te levou àquela situação, é não deixar a tua mente ser condenada ao ponto de travar a tua boca para que você não venha falar desse evangelho, para que você não venha confessar, ainda que você tenha caído, ainda que você tenha feito, ainda que você... E calar a tua boca para você dizer que, olha, essa palavra é uma palavra que te leva para um outro mundo. Aí a pessoa, o irmão do sistema religioso vai receber aquela mensagem, né? E aí você vai cumprir o que Deus determinou para você. Agora, quando você deixa se contaminar por estas coisas da vida, você não vai abrir a tua boca para falar para ninguém. Sabe por quê? Condenação na tua mente. Você vai falar assim, como é que eu posso falar desse evangelho se eu sou assim? Está olhando segundo a carne. Como eu posso cantar aqui? Aí é religião, irmão. Como eu posso cantar aqui se eu acabei de fazer aquilo ali? Então, quando Paulo falou isso aqui, ele não falou uma coisa meramente de dizer não para as coisas que ele domina. Mas ele quer dizer para nós que apesar de tudo, você manter a sua mente salva. Não deixar dominar por nenhuma dessas situações da vida, que se não chegou até você, uma hora vai chegar. É muito mais do que isso, irmão. É muito mais do que isso. Irmãos, isso aqui é só um pedacinho daquilo que em nós há de ser revelado. Então nós temos que aprender desde agora. Nós não precisamos morrer
para ver quem somos. Nós não somos uma carne que erra, irmãos. Nós estamos sujeitos a uma carne debilitada. Mas isso não nos representa. Você precisa disto, você precisa saber disto para ter domínio próprio. Tá bom, meus irmãos? Bom, esse era o papo que eu tinha para bater com vocês, né? Eu achei importante essa passagem, domínio próprio. Então, abençoado, muito obrigado. Vou falar um pouquinho também de um tema que eu estou desenvolvendo, tá? Que é a espiritualização do bem e do mal. Esse foi um dos grandes erros doutrinários até hoje, irmãos. Vai ser uma benção. Não existe espiritualização do bem e do mal. Quando você espiritualiza o bem e o mal, aí, você vai atribuir o mal a Deus? É complicado, né? Não é verdade? Não é complicado a gente atribuir o mal a Deus? Claro que é complicado. Mas a coisa começa a descomplicar quando você entende que não existe, no âmbito espiritual, não existe bem ou mal. Pegou o corte aí? Uma coisa é você saber, ter conhecimento, ter ciência do bem e do mal. Outra coisa é você praticar o bem e o mal. E no âmbito espiritual, ninguém pratica bem ou mal. Para haver prática do bem e do mal, precisa disso aqui, ó. Ok? Então, abençoado. Até amanhã. Graça e paz mais uma vez e até a nossa próxima mensagem. Tá bom? Obrigado a todos. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo.